Graça e paz, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor, e o meu dileto amigo ouvinte que nos assiste neste instante. Eu sou o pastor João Andrade e estamos iniciando a Palavra da Verdade. Este é um programa que leva a Palavra de Deus até ao seu coração. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Nesse instante nós vamos ler a Palavra de Deus e proferir a mensagem do Senhor. Vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 25 e 26, que nos diz assim a Palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isto? Aplique, Deus, a porção da sua santa palavra em nossos corações. A mensagem para este momento tem por título Imortalidade. A ressurreição e a vida são uma pessoa, não uma doutrina. E isto exige um relacionamento, uma entrega, uma fé e não ações. A surpreendente promessa. Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida e nos desafia a crer. Com Jesus passaremos além da morte e seremos revestidos de imortalidade. Aqui Jesus nos ensina, e a todos que o seguem, que a fé nele é o que rompe o domínio da morte e nos liberta para uma vida nova. Há vida em Jesus. Quando nós lemos em João 14:6, a palavra do Senhor nos diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amados irmãos, irmãs e o meu prezado ouvinte e amigo, a passagem do mundo para o Pai não é uma viagem comum, como uma outra qualquer, pois são duas dimensões muito diferentes. Apesar de Deus ter falado pelos profetas e de muitas maneiras, somente com Jesus ele se revelou completamente. E somente com a morte de Jesus na cruz do Calvário, o acesso ao Santo Deus foi aberto. Então, para todos os pecadores que creem em Jesus, a verdade que veio morar entre nós com seu amor. Como ele havia prometido, essa fé em Jesus se torna em fonte de vida e vida eterna inesgotável. Portanto, uma mensagem como esta é para o seu coração, para que você entenda que Jesus é o caminho, que Jesus é vida e ele quer te dar vida eterna. Há dois caminhos, céu e inferno, e ele quer te conduzir para o céu. Mas para isto é necessário que você creia em Jesus e siga a Jesus, crendo que ele é a verdade. E quando nós lemos em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, a palavra de Deus nos diz: E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. É este Evangelho a verdade. É este Evangelho
a verdadeira palavra que nós temos, palavra esta deixada por Jesus. Nesses escritos, nós encontramos a palavra de Jesus. Nesses escritos estão as palavras de Deus. Por isso que nós pregamos, por isso que nós conclamamos. Crê no Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração e deixe a luz do céu entrar. Esta luz é Jesus. Olha, a imortalidade representa a incorruptibilidade e se refere à ressurreição física. O corpo que nos encontramos é corruptível. Nós muitas vezes estamos desejando aquilo que não nos é devido. Ele morre e decompõe esse corpo que nós temos aqui. Mas o corpo glorificado que teremos quando virmos Cristo não estará sujeito à corrupção nem à morte. Saiba você que se nós, ou quando nós morrermos, nosso corpo será sepultado, claro. Ele entrará em estado de decomposição, se desmanchará, porque a Bíblia diz: tu és pó e em pó hás de te tornar. Mas eu quero lhe deixar claro é que na volta de Jesus, ele vai ressuscitar todos aqueles que morreram com Cristo, salvos. Ele vai ressuscitar primeiro. Então, esses que forem ressuscitados receberão um novo corpo, um corpo incorruptível, para que possa sim habitar nas mansões celestiais. E aqueles que se encontram vivos, que estiverem vivos, terão seus corpos transformados por um corpo incorruptível, para que assim possam adentrar nas mansões celestiais. Na verdade, a herança celestial na qual temos parte será incorruptível, sem mácula, imarcessível. Queira tomar parte neste lugar, nesta cidade, e ter este novo corpo. Jesus oferece, e todo aquele que o aceitar, assim será. Jesus oferece vida eterna. Quando nós lemos em João 3,16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meu prezado amigo, este versículo é o mais famoso da Bíblia Sagrada. É a resposta a muitas perguntas. Por que Jesus veio à Terra? Porque ele teve que morrer. Porque Deus primeiramente fez a aliança da lei e agora a nova aliança com o Messias. É Deus que sela o destino dos homens. E a vontade dele é que nenhum se perca, mas que creia em Jesus e tenha a vida eterna. É a vontade de Deus que ninguém se perca, e há tempo para que todo aquele que está longe dos caminhos do Senhor, que ainda não tem Jesus em seu coração, abra o seu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa Jesus brilhar na tua vida. A melhor coisa que o homem pode fazer é aceitar a Cristo como seu Salvador. A nossa vida se transforma, o nosso viver será diferente. Em meio às tribulações, dificuldades, problemas da vida material,
nós vencemos com confiança em Deus, porque cremos que Ele resolve todos os nossos problemas. Por isso que é bom andar com Jesus. Meus amados irmãos, é Deus quem faz isto nos homens. Uma das maiores fontes de sofrimento humano para quem busca seguir a Jesus, a encarar a triste realidade dos nossos pecados e o temor do castigo de Deus, é tudo sobre eles, né? O temor do justo castigo que o Senhor tem é sobre eles, aqueles que rejeitam a Cristo. Antes da cruz de Cristo, o relacionamento de Deus com o seu povo se baseava apenas na lei de Moisés. A realidade era desfavorável, porque todos inevitavelmente pecavam e estavam assim sujeitos à condenação. E assim eram escravos do pecado. E sua natureza humana, segundo a carne, estava condenada com toda a justiça à morte e separação eterna de Deus. Amados, Deus, por amar muito os seres humanos, tornou-se também humano na pessoa de Jesus Cristo e fez o que nenhum de nós conseguiria fazer. Só Deus fez isto por nós. Em João 3,36, a palavra de Deus nos diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu creio, com certeza, que não há algo pior do que alguém receber a ira de Deus. Porque a palavra de Deus que nos diz, e todavia aquele que se mantém rebelde, ou seja, longe dos caminhos do Senhor, que não aceita Jesus como seu Salvador, então, sobre ele vai permanecer a ira de Deus. É o castigo eterno, o sofrimento eterno. Está claro nas Escrituras. Quem não crê em Jesus não olha para a cobra de bronze erguida na haste, desobedece ao Filho de Deus, Jesus Cristo, e nunca terá a vida eterna. Literalmente, não verá a vida. Tal qual no início da conversa com Nicodemos, naquele trecho da palavra de Deus, não pode ver o reino de Deus, mas sofrerá para sempre o castigo da ira de Deus. O final do verso foi escrito claramente na linguagem da velha aliança. Não crer é desobedecer. E a desobediência é exatamente o que os crentes da velha aliança temem por causa da ira de Deus. Nossa busca por descontaminação, o medo do mundo pecador, a necessidade da lavagem em água, a necessidade de um registro de obediências, a busca de um certificado de purificação, tudo revela que no coração ainda reina o medo de Deus, criado para dirigir a velha aliança. Amados irmãos, amadas irmãs, a solução para esse mal de raiz, responsável por tantos sofrimentos entre os que buscam desobedecer a Deus, como Nicodemos, é crer em Jesus, o noivo que os convida a receber do alto uma natureza boa, perfeita, impecável, vida diretamente do amor de Deus.
e que nos oferece a festa da união, da vida, do casamento com Jesus. O convite é para você acreditar. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Concluindo, quem vive neste mundo e não morre? Quem? Uns morrem materialmente e outros morrem espiritualmente e materialmente. Viva você para a imortalidade. Viva com Cristo. Há vida em Jesus. E que Ele, pois, nos abençoe. Você pode tocar aí no sininho, você pode tocar embaixo no nome, para que assim eu possa trazer mais mensagens. Prestigie a palavra de Deus. Ponha em primeiro lugar a palavra de Deus para a honra e glória do santo nome de Deus. Que Ele, pois, nos abençoe.